Olha, nesse final de semana, eu peguei uma latinha de cerveja. Eu não queria tomar cerveja, só para olhar a latinha da cerveja. Aí ela estava boa. Aí eu fui olhar na latinha de cerveja para ver o seguinte: qual era o teor alcoólico dela? Era da marca Heineken. Aí eu não achei. Mas ué, mas será que não tinha que estar aqui na latinha a graduação alcoólica? Não, estava dizendo lá que eu tenho que fazer um carry code. Eu falei, não é possível, deve ser só nessa marca. Aí eu fui na outra. Não que eu esteja tomando a outra, mas é também, já que saiu na outra. Certo ou não? Eu não me lembro se era isso. Aí eu fui olhar na marca da outra, também não tem teor alcoólico. Tem só o carry code. E aí? Aí eu fui olhar lá no Dr. Google, tá dizendo que tem que estar assim, tem que estar no rótulo. Bom, aí fiquei em dúvida. Por isso nós pedimos a gentileza da doutora Roberta Dessa, que é advogada especialista em Direito do Consumidor, doutora em Direitos Difusos e Coletivos, para conversar um pouco conosco. Doutora Roberta, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar contigo, com seus ouvintes. Sempre uma alegria. Muito obrigado. E aí, doutora Roberta, posso substituir então o que estava escrito que qualquer pessoa é capaz de ver, o teor alcoólico, por um carry code? Heródoto, esse é um ponto bem delicado, né? Existe uma instrução normativa que trata do tema e um decreto, né? Uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, né? E um decreto federal que trata do tema. E ele, de fato, toda bebida precisa ter o seu teor alcoólico, né? Porque, na realidade, existe aí uma obrigação de ter esse teor alcoólico, inclusive em função da publicidade, porque existe uma diferenciação importante de bebidas alcoólicas que podem fazer publicidade ou não. E, obviamente, porque também o consumidor ele tem o direito de saber o percentual de álcool daquele produto, não é mesmo? Até porque, Heródoto, se eu falo para você que ele não tem álcool, talvez ele não esteja totalmente isento de álcool, a gente sabe disso, né? A cerveja que se diz sem álcool, assim como um café que se diz sem cafeína, ele não é completamente isento de cafeína e não é completamente isento de álcool. Um percentual, ainda que muito pequeno, ele vai ter, porque é impossível com a fermentação você conseguir fazer essa extração total da cafeína, no caso do café, e do álcool, no caso do álcool. Então, essa rotulagem, ela de fato exige que que a informação esteja à disposição do consumidor. E quando você lê o decreto, a gente de fato consegue uma interpretação dele no sentido de que essa informação poderia vir por meio de um QR Code. Ou seja, há uma possibilidade de interpretação do decreto que traria esse entendimento de que o QR Code resolveria o problema do consumidor. No entanto, Heródoto, eu gostaria de fazer aqui uma parte em relação a este tópico. Ainda que o decreto faça, né, possibilite isso, a gente não pode esquecer que o consumidor, especialmente o consumidor brasileiro, ele precisa ter mais informações. Eu digo especialmente o consumidor brasileiro, porque, obviamente, na média, nós temos um grau de instrução um pouco inferior se a gente for comparar, por exemplo, com um consumidor europeu, né? Se a gente pegar um consumidor médio europeu para um consumidor médio brasileiro, o nosso grau de instrução ainda não é o mesmo, né? E eu digo ainda porque certamente eu acredito que a gente consiga aí melhoras na educação brasileira ao longo do tempo, mas o fato é que a gente precisa levar em consideração que esse consumidor brasileiro, ele tem uma vulnerabilidade bastante importante, né? Não é à toa que o Código de Defesa do Consumidor nasceu no Brasil, porque o grau de vulnerabilidade do consumidor brasileiro, de fato, é bastante importante. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não faz nenhuma referência a isso, pelo contrário, ele diz claramente no artigo 6º que
as informações relativas ao produto devem estar expressas de forma clara, objetiva, né? Que aquelas informações elas têm que estar ali à disposição do consumidor imediatamente. Eu posso, por exemplo, pegar uma lata de cerveja e ter que pegar o celular, olhar as informações, elas de fato estão ali. No entanto, eu preciso de um equipamento, de um telefone celular para acessar aquelas informações. Então, não me parece, de fato, a forma mais adequada de apresentação deste teor alcoólico do produto, né? Doutora Renata, então, assim, então eles não estão violando a lei. Teoricamente, o decreto permitiria essa possibilidade de rotulagem, né? A gente caberia aí uma interpretação por parte desse decreto de 2009, que a informação está à disposição do consumidor, né? Mas que ela teoricamente estaria disponível por meio do QR Code. Não me parece a melhor interpretação, né? Então, de fato, cabe aí, eventualmente, o Ministério Público uma notificação aos tutores para que se adequem à legislação brasileira, que é o Código de Defesa do Consumidor, e façam uma interpretação mais adequada dele, colocando o grau de álcool, do teor alcoólico, né, desse produto. Se você for fazer uma comparação com outras bebidas alcoólicas, como, por exemplo, o vinho, a vodka, enfim, todos eles têm o teor alcoólico expresso ali. Então, a cerveja não seria diferente disso, né? Ela deveria também conter essa informação, de forma evidente e clara para o consumidor, que não fosse através do QR Code. Eu estou até pensando no seguinte, que essas empresas de cervejarias falam tanto em compliance, falam tanto em respeito ao consumidor e faz uma coisa como essa. Quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, não tem o celular na mão, ela quer saber o teor alcoólico, ela não fica sabendo. Quer dizer, além dessa discussão legal que você... Pois não. Sim, esse é um ponto que particularmente até eu já me debrucei, já fiz alguns estudos, que é a obrigação de compliance em defesa do consumidor. Porque, em geral, o compliance dentro das empresas, ele é pensado como um sistema anticorrupção. Então, eu só vou ter compliance se for pensar em sistema anticorrupção. E, na realidade, o compliance pode ter, de fato, lá atrás, nos Estados Unidos, na década de 70, nascido com essa vocação, vamos dizer assim, né? Mas ele parece, assim, que, pelo menos no Brasil, isso tem crescido muito, as empresas têm utilizado o sistema de compliance para adequação, de uma forma geral, às normas brasileiras. Hoje se fala muito em compliance trabalhista, é bastante importante, os próprios juízes do trabalho pegam bastante no pé para saber como é que está o compliance trabalhista em relação a eventual empregado, né? E a gente também aí tem tentado, é uma bandeira nossa, é uma pauta nossa, Heródoto, essa aplicação do compliance à defesa do consumidor. Perfeito. Porque não há nada mais importante do que o consumidor, que o consumidor esteja, de fato, bastante bem protegido, no sentido de proteger as suas vulnerabilidades, né? Eu costumo dizer sempre, o consumidor não é acéfalo, ele é uma pessoa mais vulnerável frente à empresa. Óbvio que a empresa sabe os ingredientes que estão ali naquele produto, o teor alcoólico, enfim, mas o consumidor, ele não tem essas informações e essa vulnerabilidade, ela precisa ser levada em consideração e, em função disso, uma pauta nossa é justamente esse compliance. Perfeito. Doutora Roberta, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, sempre uma alegria. Muito obrigado, doutora Roberta Dense, advogada especializada em direito do consumidor. Ela disse agora há pouco que a cerveja sem álcool tem álcool. Vocês ouviram isso ou não? Ela falou, é impossível fazer cerveja sem álcool sem ter um pouco de álcool. E aí? Então como é que bota lá no rótulo cerveja sem álcool?
Foi o que ela acabou de falar aqui agora. Olha só. E a Ambev, que será que a Ambev pensa disso? E a Heineken, que eu citei aqui e outras? Como é que fica essa história? Devia estar escrito lá. Cerveja com pouco álcool. Agora escreve sem álcool e a doutora acabou de dizer aqui que a cerveja sem álcool tem álcool. A gente aprende cada uma aqui nesse jornal, viu? Não é brincadeira.